O adolescente eu imagino que seja porque os pais mandaram. Os pais normalmente percebem que há um nível de sofrimento muito grande ali e tendem a buscar o atendimento porque, eu acho que ele é ansioso. Normalmente os pais vêm com essa demanda. Olha, eu acho que ele é um paciente ansioso. E aí depois que a gente vai percebendo um padrão de ritual ali, fica claro que não é só ansiedade, que na verdade é um toque ali, que a ansiedade vem como resposta, né, a essas obsessões, digamos assim. Quando que ele saiu do guarda-chuva da ansiedade? Foi no último 2013? O DSM-5 saiu, hein? O DSM-5 foi quando ele saiu do guarda-chuva da ansiedade. Do 4x5 ele começou a ser um transtorno independente, Ele começou, né? a ter um bloco próprio. Tá, e aí depois disso, você sabe se tem algum tipo de métrica de aumento ou diminuição no mundo? Ou tá estabilizado? Eslen, eu não sei essa informação, mas eu sei que hoje, como eu te falei, né, antigamente se falava muito desse toque ser raro, e agora os estudos científicos já trazem essa informação de que não é mais considerado tão raro assim. Perfeito. Que é um problema preocupante, digamos Perfeito. assim. E como é que trata a galera que tá com... Qual que são os tratamentos em termos de psicoterapia indicados? Tá, antes de eu entrar, posso falar só de mais duas características que são importantes no toque? Tá. Uma outra característica importante são as neutralizações, né? Então, o paciente ele desenvolve um padrão de emparelhamento. Pensei em Deus, ou pensei no demônio, preciso pensar em Deus. Andei para frente, preciso andar para trás. Então, eles começam a emparelhar comportamentos na intenção de minimizar esse sofrimento. E um outro padrão que é bem importante assim são os fenômenos sensoriais. Você me perguntou, Kemi, pode ter só obsessão ou só compulsão? Os fenômenos sensoriais são um exemplo de só compulsão, por exemplo. O paciente ele fala que ele sente um desconforto muito grande, que ele não sabe de onde vem, não tem nenhum pensamento associado àquilo, e ele começa a desenvolver um padrão de comportamento na intenção de minimizar aquele desconforto. E ele precisa executar aquele comportamento até esse desconforto passar. Então, eu tinha um paciente que ele dizia que sentia essa sensação de vazio, ele não sabia explicar muito bem, e ele tinha um botão mágico. Ele ficava apertando esse botão mágico dentro do bolso dele, né? Um botão imaginário. Olha só. E ele tinha que ficar apertando esse botão até essa sensação passar. Então, normalmente, é uma coisa bem exagerada também, né? E aí, só para a gente fechar essa parte das características que são bem relevantes ali também, seria que esse paciente ele se torna hipervigilante. Então, ele está atento o tempo inteiro aos estímulos para perceber se ele fez alguma coisa errada. O paciente está dirigindo, ele pensa, acho que eu atropelei alguém, e ele precisa estar atento para ter certeza se ele atropelou ou não atropelou alguém, né? E, além disso, há uma lentificação muito grande do paciente com toque, que é uma coisa que interfere muito nas relações sociais, porque esse paciente, como o ritual precisa ser algo muito detalhado, ele leva esse padrão para outras coisas na vida dele. Então, é um paciente muito lentificado na execução dos comportamentos, sabe? Então, as características, além de, obviamente, da obsessão e da compulsão, você tem a evitação, neutralização e lentificação? A lentificação, emparelhamento. O emparelhamento seriam as neutralizações. Neutralização. E os fenômenos sensoriais. Isso, fenômenos sensoriais. Perfeito. Eu não sabia dessa dos fenômenos sensoriais. Não se fala muito disso. Hoje já existe, inclusive, uma escala para a gente avaliar se o paciente apresenta fenômenos sensoriais, porque eles são mais comuns ali no período da adolescência, por exemplo. Sabe? Mas é uma característica que é muito importante e por exemplo, uma característica que se a gente não investigar muito bem, também não vai vir. Perfeito. Porque não tem uma obsessão ali que está precedendo o... E às vezes nem o paciente não sabe direito. Não. Né? Quando a gente fala de simetria, por exemplo, aqui não, que é tudo lisinho, mas simetria, se você atende num consultório que não é simétrico, o paciente bate o olho ali, ele sente uma sensação de desconforto e ele precisa executar algum padrão de comportamento, às vezes piscar, revirar a cabeça, enfim, ele precisa executar alguma ação para poder minimizar, porque ele não vai ter como ir lá e resolver o problema de simetria, né? Modificar, por exemplo, a estante que está atrás de você, um exemplo, né? Então... é um padrão de comportamento que tende a gerar muito sofrimento, porque qualquer coisa ao redor pode disparar isso. Não existe algo... não, é aquele pensamento, é aquela situação. Pode ser. Você já atendeu algum desses... Você atende muita demanda de toque, imagino, né? Você já atendeu algum, assim, que o toque
eu sei que é muito delicado falar isso e até em algum nível um pouco polêmico, mas você já atendeu algum paciente de toque que, entre muitas aspas, o toque ajudou ele? Tipo, na profissão ou em algum lugar, e ele teve resistência de tratar porque em uma área da vida era útil? Não, eu já atendi muitos casos de toque religioso, onde o paciente me falava, ele tinha um insight ali muito baixo sobre como aquilo poderia prejudicar a vida dele, mas eu só tenho uma relação muito boa com Deus. Entendi. Isso me faz bem ali dentro da minha comunidade religiosa, digamos assim. E realmente o religioso é comum, olha só. Ele é muito comum. Dá um pouco mais de contexto para nós desse religioso, porque acho que é curioso pro pessoal, assim. Tipo, você não tá dizendo aqui, pelo amor de Deus, né? Que Deus é ruim. Não. Mas, dependendo do nível... Melhor, vou refazer minha pergunta. Você acha que esse toque religioso ele existe porque com mais frequência, porque nós vivemos numa sociedade muito religiosa e aí meio que é o objeto que tá ali pro cérebro direcionar o toque? Quando a gente fala de causas, o fator ambiental ele é crucial no que diz respeito ao toque, né? Então, levantando uma hipótese muito assim do que eu observo. Eu penso que como a gente vive numa sociedade que essa questão da religião está bem enraizada, né? Isso deve afetar, sim, esse número que a gente vê com relação a tanto o toque religioso, como o agressivo, como o blasfemo de conteúdo sexual, né? Quando a gente vai analisar o contexto da família, numa anamnese, fazer um detalhamento, normalmente essa pessoa vem de uma família que tinha uma certa rigidez com relação a isso, né? Tinha uma visão muito preconceituosa com relação à parte sexual, por exemplo, era uma família que vivia dentro da igreja. Eu já tive, assim, a maioria dos meus casos foram de toque religioso, sabe? E existe aí um grande problema no tratamento porque eles aprenderam a vida toda que aquilo ali era o certo, né? Teve um caso que uma vez eu levei até numa supervisão da BH. Eu já atendi criança, hoje em dia eu não atendo mais porque é meio complexa essa questão com os pais, então eu preferi, como eu migrei completamente para o online, não atender mais criança. Mas essa mãe, ela era muito participativa no tratamento. Só que até a forma de ser participativa, às vezes, pode afetar o paciente sem que os pais percebam. Como assim? A paciente, ela tinha alguns pensamentos e ela me dizia, Kemi, eu vou ser castigada por Deus, por conta disso que eu penso. E a gente trabalhava a exposição mental em cima daquilo, ela ficava mais aliviada e a mãe me dava um suporte em casa, dizendo, filha, eu não rezo sempre, eu não faço tal coisa sempre. E aí uma vez a mãe dela disse assim pra ela, filha, Deus, ele é muito bom. Ele vai te perdoar por isso que você tá pensando. Então, pra mãe, ela tava ajudando a filha. Não, ele vai te perdoar, fica tranquila. Mas pra menina, como é que chegou? Então, realmente, isso que eu tô pensando é horrível. Exatamente. É horrível, se Deus tem que me perdoar. Eu entendi a ajuda da mãe, mas acho que foi um pouco atravessado. Então, às vezes, quando vem de um contexto familiar muito rígido com relação a isso, quando a gente pega um paciente com toque religioso, que a gente vai detalhar ali o histórico familiar, sempre vai surgir ali o fator religioso presente na família. E geralmente é isso, o ritual é ficar rezando bastante. É rezar, é repetir frases ao contrário, por exemplo, né? Então, eu amo a Deus, ou eu amo ao demônio. Não, eu amo a Deus. E aí eu preciso ficar repetindo essa frase do eu amo a Deus, até me convencer. Eu tinha uma paciente que ela tinha em casa um livro que na capa tinha um demônio, né? E aí ela não conseguia olhar para esse livro. Porque ela dizia assim, se eu olhar para esse livro, eu vou estar pecando. E aí um dia ela me mandou uma foto, um vídeo dela gargalhando do lado do livro, né? Ela disse, agora eu já sei que ele não me afeta, né? Mas é todo um processo até que esse paciente entenda isso. Que tá tudo bem ele se expor aquilo ali, que não existe nada de errado. Existem estudos científicos que mostram que 79% das pessoas têm
pensamentos muito similares aos do TOC. A gente tem esses pensamentos intrusivos bem similares. Só que o que é que difere a pessoa que tem TOC da que não tem TOC? Eu e você, a gente passa esse pensamento pela cabeça e a gente olha, vida que segue, né? O paciente com TOC não. Ele vai olhar para esse pensamento, ele vai ruminar, ele vai se achar uma pessoa terrível e vai ter que executar ali algum comportamento para se sentir mais aliviado com relação àquilo.